vós que estáis cansado e sobrecarregado, e eu vos aliviarei. Gente, o que é esse cansaço? O que é essa sobrecarga? É o jugo da carne, de vocês querer levar a vida de vocês querer resolver a vida de vocês. Esse é o jugo, esse é o fardo. Vocês querer viver a vida de vocês, levar, dirigir, andar, segundo a direção de vocês, a instrução de vocês, o entendimento de vocês. Esse é o jugo que vocês carregam. Cuidar da vida de vocês, viver a vida de vocês na carne. Esse é o jugo. Quando o Messias falou que é para lançar sobre ele as vossas cargas, tomar dele, que o jugo dele é suave, é você ser uma pessoa espiritual. Você Amém, não tem mais Deus, glória a carga. Deus, Você aleluia. não tem mais jugo. Você não tem mais nada para resolver nessa vida. Você não tem mais nada para fazer nessa terra. Você tem que viver da vontade de Deus. Que Deus cuide da sua vida segundo a vontade dele. Você vai ter mais jugo? Você vai ter mais carga? Se você for um ser espiritual, você tem mais jugo? Não, Você tem mais carga? não, Você vai levar a sua vida nas suas costas? não. Você vai levar o seu viver nas suas costas, o seu dia a dia? O seu costume de vida? Vai levar? Não. O que é desprender do jugo? Alguém pode dizer? Alguém aí que sabe pode dizer? Desprender do jugo da carne, da vida na carne. Alguém pode entender o que é isso? Alguém pode dizer o que é isso? É abrir mão, confiar no Senhor, descansar no Senhor? É se tornar um ser espiritual. Só os espirituais não Aleluia. tem mais jugo, não tem mais carga, não carrega mais nada. Você já viu um espírito carregando uma carga nas costas? Não. Existe espírito carregando alguma coisa? Não. Espírito está da dimensão espiritual, não carrega carne. Aleluia. Não carrega carne nas costas, não carrega jugo de carne. Espírito é só a parte interior conectada à palavra de Deus. Não tem mais jugo de carne, não tem mais carga de carne, não tem mais vida na carne. Por que o salvo não vai dar conta da sua vida na carne? Porque ele não é mais carne. Ele é espiritual. Ele vive segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus dirige a vida dele. Ele não está mais aqui nesse mundo. Ele já foi. Quem está aqui é o Espírito Santo. No corpo dele. Vivendo a vida dele, para ele, por ele. Vocês entenderam a diferença no ser espiritual? Um ser carnal que carrega a sua vida nas costas, o seu resolver, o seu viver, os seus afazeres, a sua luta do dia a dia. Um espiritual, ele só tem o dia e a noite. O dia para viver, a noite para dormir. Ele vive no descanso do eterno, ele vive no repouso. Ele não tem mais nada nessa vida, ele não tem mais nada com esse mundo, ele não tem mais apego material, ele não tem mais apego carnal. Acabou, não tem mais nada. Ele só tem a palavra de Deus para obedecer e servir. E acabou. Vocês querem entrar no repouso de Deus? Sim. Querem entrar no descanso de Deus? Glória a Deus. Se tornem espirituais, Amém. que vocês entrarão. Vocês entrarão. Olha, Satanás, ele não tem mais domínio sobre um ser espiritual. Ele não tem mais domínio. Vou dizer mais a vocês. Uma pessoa espiritual, ela não tem canseira, ela não tem cansaço. Porque Deus renova as forças dela. Amém, Deus. Deus renova os ânimos. Aí que o corpo dela se abate,
Deus restaura as forças dela. Deus renova as forças dela. Olha, quando o Messias estava aqui, ele tinha um certo cansaço físico. Mas ele alguma vez parou, descansou? Não. Porque Deus renovava as forças dele. Deus renovava os ânimos dele. O Messias era espiritual. Alguma vez o Messias andou preocupado com a rotina dele do dia a dia? Não. Com os afazeres dele do dia a dia? Alguma vez ele andou preocupado com isso? Não, Senhor. Um ser espiritual não tem afazeres, não tem rotina, não tem dia a dia. Simplesmente ele faz, ele não pensa mais em nada. Simplesmente, como a Jennifer falou, automaticamente ele faz. Sem a mente dele estar liderando no comando. Porque a mente dele não está mais aqui nesse comando terreno. A mente dele agora está, ó, no mundo espiritual. Agora liderada pelo Pai. Das coisas espirituais. Para o Pai. Então vocês precisam se tornar espiritual. E aí acabou o jugo da carne. Aí o jugo de vocês vai ser suave e leve. Assim como o Messias falou. E tomai de mim o meu jugo. Que é suave e leve. A mente do Messias nunca ficou em nada material. A mente do Messias nunca ficou em nada terreno. A mente do Messias nunca ficou parada, estacionada nesse mundo aqui, pensando coisas dessa vida. Nunca. Porque a mente do Messias era espiritual. A mente do Messias era focada, comandada e dirigida pela palavra do Eterno. O foco da mente do Messias era a palavra do Eterno. Ele não pensava em nada terreno. Ele não vivia essa terra. Ele não respirava essa terra. Ele simplesmente estava nessa terra, mas ele não era a terra. Ele era espiritual. O dia que vocês se tornarem espirituais, acabou o Satanás na vida de vocês. Acabou a aflição. Acabou. Porque o Pai fala assim, que no mundo tereis aflições, não é? Sim. Mas ele livra. Ele não falou que vai viver aflito a vida inteira. Vai livrar. Vai livrar. Então é algo que vai passar. A pessoa não vai ver aflita pro resto da vida. Está aflita hoje, está aflita amanhã, está aflita depois. E o que é isso? Essa aflição nunca vai passar? Isso é coisa da carne. Quem está aflito está no reino carnal. Está envolvido com as coisas terrenas. Então, no mundo tereis aflição. Mas quando você se refugia no Espírito, a aflição passa. A aflição passa. Entendeu? E a palavra diz que quem vai vencer o mundo não é aquele que tem fé. O que vai vencer o mundo não é o que tem fé. E o que tem fé não é o que pratica a palavra, não é o que obedece a palavra. E o que obedece a palavra não é o que tem a sua mente renovada, não é o que tem o seu entendimento renovado, não é o que matou a sua natureza terrena, não é o que nasceu de novo. E o que vence o mundo não é o que nasceu de novo. Então é o que nascer de novo, que se tornar espiritual, que vai ser vitória. Então qual é o segredo para ter vitória? Nascer de novo. Nascer de novo. Aleluia, Deus. Nascer de novo. Glória a Deus. Aleluia. Nascer de novo. Glória a Deus. Nossa, Enquanto não nascer de novo, a carne está no comando. A carne está reinando. A carne está no comando, a carne está reinando, é a pessoa estar ativa nessa vida, vivendo ela. Olha, só enquanto uma pessoa está preocupada, ela já está ativa nessa vida, vivendo essa vida. Enquanto ela vive aquela preocupação, ela já está vivendo aquela preocupação. Por que o Pai fala? Não vos preocupei com coisa alguma. Porque tem como fugir de preocupação? Não. Mas se for um ser espiritual, fugiu. Não existe preocupação com o espiritual. O espiritual não pensa em nada, não lembra de nada, não liga para nada, não envolve com nada. Ele só envolve com a palavra de Deus, com Deus, o que é de Deus, o que pertence a Deus.
Só com isso ele envolve. Então, não tem preocupação na vida dessa pessoa que nasceu de novo, que é espiritual. Porque ela não vive mais nessa carne. Ela não vive mais para as coisas da carne. Ela não envolve mais com esse mundo, nem para as coisas desse mundo. Ela agora, ela envolve com a palavra de Deus. Ela envolve com o que é de Deus. Ela envolve com a obra de Deus. Ela envolve com o reino de Deus. Ela envolve com o que tem a ver com Deus. Tem a ver com Deus, ela envolve. Porque o que nasceu de Deus, a natureza dele agora é de Deus. Formada pela palavra de Deus, dominada pela palavra de Deus. Então o mundo dela agora é Deus. Tudo que tem a ver com Deus é o mundo dela. É onde agora ela está. Satanás vai mexer com uma pessoa dessa? Não. Vai vencer uma pessoa dessa? Também não. Vai ter domínio sobre ela? Não. Não. Mas não tem um caminho que tem que percorrer para conseguir nascer de novo? Não tem um caminho? Sim. E qual é o caminho? Palavra, matar. Fazer morrer. Matar extermina. Fazer morrer. A natureza terrena. É Deus que vai fazer? Não, somos nós, sim, pela palavra. Quando Deus fala, não preocupei com coisa alguma. É Deus que vai tirar a preocupação ou é a pessoa? A pessoa. Ela tem que ter o seu jeito, ela tem que ter o seu recurso, ela tem que caçar o seu jeito. Se Deus falou, não preocupa, Deus disse ela. Ele não falou, eu vou tirar a tua preocupação. Nunca. Não preocupei com coisa alguma. Então quando Deus fala não, é um mandamento. Faça o que ele está mandando. Consegue? Jesus. Consegue? Sim. Consegue. Nem que seja porque Está preocupado? Vai orar. Está preocupado? Vai ouvir uma harpa. Está preocupado? Vai jejuar. Faz alguma coisa para Deus. Não deixa a preocupação reinar. Não deixa a preocupação crescer. Não deixa a preocupação dominar. Começou na carne. Sai, para. Não deixa a carne tomar. Porque se vem a preocupação, não ligou. Vem a ansiedade, não ligou. Viu como é que a carne começa a reinar? Uma simples preocupação. Não ligou. Vem outra coisa, outra coisa, outra coisa. Daí a pouco, está no reino carnal, vivendo na carne. E como que Satanás não vai tentar? Como que Satanás não vai perturbar quem está no reino dele? Vivendo de acordo com a vontade dele. Como é que ele não vai tentar? Como que ele não vai perturbar? Como é que a pessoa tem que fazer? Se pegou no reino de Satanás, o que ela faz? Vai correndo obedecer a palavra, vai correndo. Vai correndo obedecer a palavra, vai correndo fazer o que a palavra manda. Vai interromper a mente dela, vai parar a mente dela. Vai pôr um fim nisso. Ela não deixa isso crescer, porque disso vai surgir mais coisa. Porque Satanás já abriu a porta. Ele vai entrando, aí vem trazendo mais, vem trazendo mais, vem trazendo mais, e a pessoa vai engordando a carne, vivendo a carne, obedecendo a carne, fazendo as coisas da carne. Uma hora, ela está tomada pela carne. Então, quando o pai fala, fazei morrer a vossa natureza terrena, fica atenta, vigia. Está obedecendo a palavra? Está de acordo com o que está fazendo? O que está sentindo está de acordo com a palavra? O que está pensando está de acordo com a palavra? Não está? Para, põe um fim nisso. Vai fazer alguma coisa que impeça isso fluir, isso continuar. Assim está fazendo morrer a natureza terrena. Mas se obedecer ela em tudo, ela vai morrer? Ela não vai morrer. Então, quando Deus fala, fazer morrer a vossa natureza terrena, a pessoa que vai escolher fazer morrer ou não. Se ela não faz morrer, quando é que a mente dela vai ser renovada? Quando é que ela vai se tornar espiritual? Quando é que ela vai nascer de novo? Nunca. E o tempo vai passar, e o tempo vai passar. E se não se completar o plano da salvação? E agora, como é que fica? Tudo não é um período? Tudo não é um tempo para se completar uma obra? Enquanto a pessoa estiver viva, é um plano, é o período dela. Mas Deus quer que se conclua a obra.
Mas se ela não vigiar, se ela não tomar conta, se ela não prestar atenção e for levada pela carne dela, ela não vai obedecer a palavra. E ela não vai nascer de novo. Não vai ser uma nova criatura. Não vai ser espiritual. E vai viver sofrendo. Vai viver sofrendo, sempre. Sempre. Porque o sofrimento vai parar quando ela renovar o entendimento dela pela palavra e fazer morrer a natureza terrena. Entendeu agora como é que é o processo? Vocês entenderam? Mas vocês têm que praticar. Só entender não funciona. Quando a pessoa é espiritual, a única coisa que tem no espírito dela é alegria e paz. Alegria e paz. Nada mais além disso. Não tem preocupação, não tem pensar no amanhã, não tem pensar no depois do amanhã, não pensa em nada. A mente dela é vazia. Ela só pensa no que é de Deus. Só interessa fazer o que é de Deus. Só quer saber de fazer o que é de Deus. Porque o que é de Deus é as coisas do reino. Então essa pessoa está no reino. Então só interessa a ela o reino. Só interessa para ela as coisas do reino. E ela só quer estar no reino, fazendo a vontade do reino. Mas ela tem que nascer de novo, tem que se tornar uma nova criatura, ela tem que se tornar espiritual. Se ela não for espiritual, não tem como o rei ser espiritual e ela está na carne e ela quer servir o rei. Não vai servir o rei, não vai. Porque a palavra diz, a carne não se sujeita a Deus. A carne não se sujeita. Quem estiver na carne não vai obedecer a Deus, não vai. Tem que nascer de novo, tem que ser uma nova criatura. Para poder estar no reino de Deus, no reino espiritual, sendo um espírito, na dimensão espiritual. Está de igual com o rei, pode servir o rei. Vocês entenderam? E quando o rei vier, quem é que vai estar à altura do rei? Quem já está na dimensão dele, servindo a ele em espírito. Vocês entenderam? Vocês viram que a salvação não é só porque vem orar, não é só porque lê a Bíblia e é nascer de novo, é ter a natureza de Deus, é se tornar espiritual. Lembra quando o pai falou para Nicodemos? Quem não nascer da água e do Espírito. Que foi que o Espírito Santo falou para a irmã ontem? O que a irmã falou para vocês? Você lembra, Jennifer? Você, irmão, você lembra, irmão? Nascer da água do Espírito, que o Espírito Santo falou ontem, que a irmã falou? Da palavra, que é a água, e do Espírito, o entendimento? O entendimento no Espírito, Sim. pelo Espírito Santo. Que ele ilumina, ele acende. A lâmpada. É isso que tem que acontecer para nascer de novo. Para ser espiritual. Para estar na dimensão espiritual e poder servir o rei. Porque não tem... Olha, imagina vocês, pensa comigo. Você, a pessoa carnal. O rei na dimensão espiritual. Tem condição da carne servir o rei? Não. Vocês entendem o Espírito Santo? Sim, sim. Então quem quiser servir o rei vai ter que estar A dimensão espiritual. correto. Porque se não tiver, Não consegue. porque o rei não é carne. O rei é espírito. Ele morreu e ressuscitou. Agora ele está na dimensão espiritual. Quem for servir ao rei vai ter que estar ao nível dele, à altura dele, espiritual também, conforme ele está. Olha, quando ele andou aqui na carne, as pessoas não cercavam ele, não até obedecia ele aqui, vendo assim o corpo dele andando aqui, mas depois que ele partiu para a glória, acabou. Não tem mais Messias aqui andando na carne. Hoje ele ressuscitou, ele está na dimensão espiritual. Hoje serve ao Messias no Espírito. Pelo entendimento que o Espírito Santo dá na palavra. Vocês viram como é algo tão tremendo que para o Pai
é uma santidade, é uma pureza que o Pai não aceita entendimento da mente humana. É do Espírito dele. Lembra quando o Pai diz que as coisas do homem é trapo de imundície? Então a mente carnal é imundície para o Pai. A mente carnal não consegue chegar até o Pai. É só o Espírito Santo. Olha, santo. Por que santo? Ele santifica. Então o entendimento, quando a pessoa recebe aqui no entendimento dela, é no Espírito. Tá vendo? No Espírito. Pelo Espírito Santo. Então o Pai só recebe algo do Espírito Santo. Por isso que o Espírito Santo veio para santificar a igreja pela palavra, que é santa. Deu para vocês entenderem agora? Então a carne é imunda, a carne é suja. Nunca, nunca, nunca o Pai vai receber nada da carne. Nada, nada. O homem não pode fazer nada para agradar o Eterno. O homem não pode fazer nada que o Eterno receba aquilo que ele está fazendo. Sabe por quê? A carne é imunda, corrompida pela morte. O Pai não compatua com a morte. Ele não tem nada a ver com a morte. É por isso que a pessoa tem que ressuscitar. Para pelo Espírito Santo vir para a dimensão espiritual para oferecer sacrifício santo ao Eterno. Pelo Espírito Santo. Vocês entenderam? Vocês viram como Deus processou a salvação de uma forma tão tremenda que não tem mais como Satanás voltar? Que até um sacrifício que um ser humano ofereça a ele tem que ser pelo Espírito Santo. Ele não aceita ser pelo Espírito Santo. Então o Espírito Santo é puro, o Espírito Santo é santo. Quem é o Espírito Santo? O próprio. O próprio. Então ele recebe algo próprio dele. Próprio dele. O Pai não tem contato com o que não é próprio dele. Então o Espírito Santo é o próprio. É o próprio. Então ele recebe sacrifício dele mesmo a ele. Lembra quando ele veio? Que fala que ele estava se reconciliando consigo mesmo. O Pai não aceita outro sacrifício que não seja ele mesmo oferecendo sacrifício a ele. Porque só ele é santo. Não tem outro santo. E só ele purifica, só ele santifica. Viu por que a pessoa agora tem que ser santo? E receber entendimento do Espírito Santo para estar na dimensão espiritual pelo Espírito Santo? Para poder servir o Rei no Espírito Santo. Viu? Esse é o processo de santidade. É o processo de santificação. Porque o Pai é santo. E o que é dele é santificado para ele. Você lembra toda aquela purificação lá daquela matança dos animais? Vocês lembram? Toda aquela matança dos animais? Vocês lembram? Para que aquilo tudo? Para quê? Para quê? Correto, porque de outra forma seriam imundos. E ele não poderia estar no meio dos imundos. Então ele preparou, ele providenciou condições provinda dele mesmo para santificar o povo, para ele estar no meio daquele povo santo. Então hoje, quem prepara o sacrifício? Quem prepara o povo? Para ele receber o sacrifício. De servir a ele pelo Espírito Santo. Vocês podem entender o que o Espírito Santo diz? Sim. Então não se iludam. A carne não vai agradar a Deus. Ainda que agradasse, Deus não aceita sacrifício da carne, porque a carne é imunda. A carne é suja. A carne tem a natureza morta. O Pai não vai receber nada da carne.
ainda que queiram. Olha, eu vou falar algo que o irmão aqui sabe muito bem. Irmão, você, irmão pai. Irmão, você lembra aquela palavra lá, irmão? Ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, de nada disso valeria. Por quê, irmão? Irmão, por quê? Correto. Então quem é o amor? Não é a palavra? Então tudo se encerra na palavra, se purifica na palavra, se santifica na palavra. E quem está aqui resolvendo tudo isso? Espírito Santo. Correto? Vocês entenderam tudo. Então agora, ou vocês são santos, ou vocês são imundos. Não tem para onde correr. E isso é dentro de vocês. É dentro de vocês a imundice. Ou a natureza é de Deus, ou a natureza é imunda. Não tem para onde correr. Então a pessoa, ela pode passar 50 anos, 80 anos servindo a Deus. O dia que ela partir para lá, aí ela vai saber se a natureza dela é imunda ou santa. Se ela não percebeu durante a vida dela, a natureza dela qual era, porque Deus espera que quem está com ele não se iluda, não se engane, vigie a sua natureza. É pura? É santa? Ou ainda é imunda? Vocês entenderam? Então, se a natureza ainda é imunda, como é que ela vai santificar a natureza dela? Não é pela obediência à palavra? E é porque ela quer obedecer? É porque ela quer ser santa. Então ela vai tomar uma posição de ser santa. Ela vai tomar uma atitude de ser santa. E vai buscar Deus para ajudar ela a conseguir ser. Se ela se pegou com a natureza dela imunda, obedecendo a carne dela, fazendo as vontades dela, o que ela vai fazer? Ela vai reconhecer perante Deus que ela ainda é suja, ainda é imunda. E ela precisa obedecer a palavra para a natureza dela ser renovada, transformada pela obediência à palavra. E isso não é porque a pessoa quer. Ela vai entender. E pelo entendimento, ela vai subjugar a carne dela. Lembra quando Paulo falou? Eu já crucifiquei a minha carne com suas paixões e concupiscências. Lembra quando a palavra diz que o corpo de carne já foi desfeito no madeiro? Quando o Messias morreu, o corpo de carne já foi desfeito. A pessoa tem que ter esses entendimentos dentro dela e assumir a natureza de Deus, que o corpo dela já está morto. A palavra diz, eu já fui sepultada na morte do Messias, eu já fui batizada na morte do Messias, meu corpo de carne não existe mais, eu já estou morta para o pecado. É assim que ela assume uma natureza carnal, aceitando o que a palavra diz, tomando posse da palavra, obrigando o corpo dela, subjugando as vontades dela. Se ela quer fazer uma coisa que ela sabe que é o corpo dela que quer, ela vai subjugar o corpo dela. Ela vai crucificar o corpo dela no madeiro. Ela vai dizer, não, o meu corpo de carne já está morto. Eu já estou morta para o pecado. O pecado não me domina mais. Eu já morri para o pecado. Eu já estou morta para o pecado. Quando o Messias morreu, ele sepultou o meu corpo de carne. É a morte do Messias. Simbolizou a minha morte na carne. Eu já estou morta para a carne. Eu já morri para a carne. Eu já estou morta. Ela tem que falar isso numa convicção que Satanás entende o que ela está dizendo. Satanás sabe o que ela está dizendo. Não é aquela coisa da boca para fora, sem consciência, sem discernimento, falando sem noção. Satanás sabe quando a pessoa fala uma coisa da boca para fora. Satanás sabe quando ela fala de coração, quando ela fala de conhecimento, quando ela fala com convicção, quando ela fala com determinação, quando ela fala com perseverança, quando ela fala, porque é isso que ela decidiu para a vida dela. Satanás sabe quando você está decidido, quando está determinado. Satanás sabe. Ele sabe quando a pessoa quer ser salvo da boca para fora e quando a pessoa tomou uma posição diante da cruz e ela coloca a sua cruz no ombro e ela fala, eu já morri com Cristo, eu já morri com Cristo, eu estou crucificada com Ele. O que é estar crucificado com Ele?
determinado com Cristo, não abandona a sua cruz. Não abandona a sua cruz. Prova para Satanás que a cruz tem valor. A cruz tem valor. E mostra a importância da cruz. E mostra a sua decisão perante a cruz. O que você decidiu perante a cruz. E ninguém tira a sua cruz. Ninguém leva a sua cruz. Ninguém rouba a sua cruz. Ninguém toma a sua cruz. Porque está disposto, está determinado a chegar lá e dizer: olha aqui, Messias. Olha aqui, Yahushua. Olha a sua cruz. Toma. Eu consegui também. Eu levei a minha cruz. Assim, igual o Senhor levou a sua, eu também tomei a minha. Olha aqui, Messias. Olha aqui, Yahushua, a minha cruz. E sabe qual é a sua cruz? É você chegar na presença dele. Para passar a eternidade com ele. Essa é a sua cruz. Mas quem não for determinado, quem não for perseverante, quem não convencer Satanás, quem não mostrar para Satanás que está determinado, Satanás não vai se convencer da sua salvação. Não vai se convencer. Não vai. E ele vai perseguir. Ele vai perseguir. Ele não vai dar paz. Ele não vai dar sossego. Mas os que convenceram Satanás que vai ser salvo, e ele não é empecilho, ele não é impedimento, ele não vai impedir. Ele para de perseguir, porque ele sabe que é uma determinação. A pessoa está determinado e ele não vai impedir. Ele não é ameaça, ele não é impedimento. Não vai conseguir. Vocês entenderam o caminho da salvação? Está achando que é da boca para fora? Eu quero ser salvo e qualquer coisinha está recuando, está dando com o pé para trás. Satanás persegue esses. Que qualquer coisinha quer recuar, qualquer coisinha quer desistir, qualquer coisinha. Esses não sabem o valor da cruz. Esses não entendem o valor da cruz. Esses não assumiram a cruz de Cristo. Esses não assumiram a cruz de Cristo. Esses não assumiram. E Satanás sabe quem assumiu a cruz. Satanás sabe quem carregou, quem pegou a sua cruz. E está determinado a morrer com ela se for o caso. Morrer por ela se for o caso. Satanás sabe. E ele sabe os que não vai chegar lá, os que não vai conseguir, os que estão da boca para fora, ele sabe. Não consegue convencer ele. Não consegue convencer ele. E ele sabe muito bem. Oh, Paizinho Santo, obrigado por essa ministração. Obrigado por essa palavra. Obrigado por essa ministração. Obrigado por essa palavra. Assim nós venhamos ser com a cruz de Cristo. Assim nós venhamos ser em carregar a cruz de Yahushua. Assim nós venhamos ser em andar nas pisadas de Yahushua. Em andar nas pisadas do Mestre. Andar nas pegadas do Mestre. E nós venhamos convencer Satanás. Mostrar para ele que a nossa cruz ele não vai tomar. A nossa cruz ele não vai roubar. Ele não vai impedir carregarmos a nossa cruz. Ele não vai impedir carregarmos a nossa cruz. Porque é uma decisão. Estamos determinados. Estamos determinados a carregar a nossa cruz. E chegar lá. E viver com o Messias. Esse momento de glória. Esse momento de vitória. Esse momento de triunfo. O qual vamos triunfar com Ele na glória. Vivendo para sempre com Ele na glória. Oh, Espírito Santo, obrigado pela ministração. Obrigado por nos mostrar como convencer Satanás da nossa salvação. Obrigado por nos mostrar como Satanás sabe quando a pessoa, a própria, não é convencida da sua própria salvação. Obrigado por nos mostrar. Obrigado. Obrigado, Espírito Santo.